Boa tarde, meu amigo, meu irmão, você que está nesse momento agora, internauta, no Facebook. Eu quero trazer para você uma mensagem especial do coração de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que nesse final de tarde agora, Deus ele vai falar grandemente, poderosamente com você. O tema dessa mensagem é a perfeita vontade de Deus. Você já parou para perguntar qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida? Então eu quero dizer para você que nós vamos viajar agora no tempo da palavra de Deus. Então prepare agora o seu coração. Vamos refletir no livro de Êxodo, a saída. É a saída do povo de Deus do Egito. Essa é a perfeita vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. A saída deste mundo. Porque o próprio Jesus, ele disse que vós não sois deste mundo, porque ele preparou uma pátria no céu. Aqui nós somos estrangeiros. Então, para que nós possamos entender, nós vamos voltar lá no livro de Êxodo, da saída do povo de Deus, lá do Egito. Tá bom? Então, vamos conferir em Êxodo capítulo 12, dois versículos, versículo 37 e o versículo 38. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá? Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente e ovelhas, e vacas, e uma grande multidão de gado. Vamos continuar mais alguns versículos. E cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porque foram lançados do Egito e não se puderam deter e nem prepararam comida. Tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passado os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Olha só que coisa maravilhosa. Vamos refletir agora nessa leitura. 430 anos, o povo de Deus, que não era a perfeita vontade de Deus, permaneceram no Egito. A Bíblia ela relata que mais de 600.000 pessoas, sem contar os homens e as mulheres, porque se nós formos fazer aqui uma soma total, dava muito mais de 2 milhões de pessoas. Estima-se mais ou menos isso, 2 milhões de pessoas. Então este grupo grande do povo de Deus passou a sofrer 430 anos, meu amigo. Você sabe o que é você viver num local que não é a perfeita vontade de Deus por 430 anos? Isto é impressionante. Agora, o que nos chama a atenção é que durante esse período de 430 anos, o povo de Deus, ele se apegou ao Egito. Muita gente, quando escuta a história de José no Egito, eles confundem que José não era do Egito. José estava no Egito. E durante aquele período que José esteve no Egito, quando ele foi levado, porque José ele foi vendido pelos seus irmãos a uma caravana de escravos, e depois de lá ele foi vendido para o Egito. E diz a palavra de Deus, para ser bem breve, para você entender o contexto aqui da perfeita vontade de Deus, é que durante este período que José teve no Egito, José ficou preso por 2 anos, esquecido na prisão. Quando Deus usa José para revelar a Faraó do Egito, não José, que a terra passaria por uma grande fome, quando ele teve aquele sonho que nenhum dos seus magos puderam decifrá-lo, quando Deus mostrou para ele que durante 7 anos ia haver uma fome, uma praga no Egito,
e também durante 7 anos haveria bonança, que ele revelou. Então o faraó na época, ele chegou numa conclusão: não há um homem sobre a terra tão sábio como José, que possa administrar esta terra. Então ele colocou José como o principal homem do Egito, não apenas para governar como a segunda pessoa, mas para administrar. Então diz a palavra de Deus que houve aqueles 7 anos de vacas magras, de fome, e as pessoas vinham do mundo inteiro para comprar alimento, inclusive o povo de Deus. O povo de Deus deixou a sua terra, deixou Israel, deixou a terra prometida e veio para o Egito, para se estabelecer lá, porque só lá havia comida. Então eles também começaram a comprar comida, inclusive o pai de José, os seus irmãos. Eles viram a necessidade de estar indo lá comprar comida. E diz a história que acabou o dinheiro, eles não tinham mais com que comprar comida, então os pais começaram a vender os seus filhos em troca da comida. E em torno de vender os seus filhos, eles se tornaram escravos daquela nação. E diz a palavra de Deus que quando José revelou-se aos seus irmãos, que era o propósito de Deus usá-lo para salvar o seu povo, através de José, diz a palavra de Deus que então eles vieram para o Egito, toda a sua família, José com seus irmãos. E durante o período que eles viveram com José, eles viveram bem até certo ponto, porque até então o faraó era vivo. Mas diz a Bíblia que quando morreu o faraó, o outro faraó que assumiu, Ramassés, ele viu que o povo de Deus já era muito grande. O povo de Deus já tinha tomado de conta da terra. E a qualquer momento, se eles quisessem, eles poderiam também dominar o Egito. Olha a importância de você ser muito sobre esta terra. A promessa de Deus para mim e para você diz o seguinte, lá em Números 14, 21. Tão certo como vive o Senhor Deus, que toda esta terra que você escuta os pássaros cantar nessa tarde, se encherá da glória de Deus. Então ele, com medo disso, então ele começa agora a fazer um jugo pesado. E diz a palavra de Deus que passou-se então 430 anos. O povo de Deus ficou sob escravidão na terra do Egito. E essa não era a perfeita vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida e para a vida deles. Sabe por quê? Porque não é a perfeita vontade de Deus que eu e você estejamos no mundo. Porque o próprio Jesus disse, vós não sois do mundo. Por isso o mundo nos aborrece. Porque o mundo ele quer te escravizar no pecado. Assim como o Egito. O Egito então ele simboliza esse tipo de mundo que Deus não quer para a minha, para a sua vida. Não é verdade? Se não fosse assim, Jesus não teria dito, olha, eu vou preparar um lugar, uma casa no céu. Porque se não fosse assim, eu não vos teria dito. Assim falou Jesus. Então o povo de Deus, 430 anos, começou a clamar. E diz a palavra de Deus então, que Deus ouviu o clamor do seu povo. E finalmente agora, depois de 430 anos, Deus tira agora o seu povo do Egito. Mas nós vamos tirar uma lição muito importante aqui. No meio desse povo de Deus, diz a palavra dele, que havia também um misto de povo, que nós identificamos aqui como um povo misto. Em outras traduções fala de um populacho, que estava no meio do povo de Deus. Essas pessoas, elas tinham, de certa forma, influenciado o povo de Deus. Eram pessoas que se misturaram ao povo de Deus durante aquele período que eles conviveram com eles. Provavelmente era um grupo de egípcios que estava entre o povo de Israel, que também assumiu a fé judaica. Sabe por quê? Porque com certeza
eles geraram grupos que se aparentaram com o povo de Deus, fizeram casamentos, eles fizeram algo que não agradou a Deus. Eles conviveram com esse povo, passaram a adquirir os seus valores, valores que estavam distantes de ser os valores espirituais do povo de Deus. Era um povo que era dado à idolatria do Egito, mas como eles tinham vinculado, como eles tinham casado com este povo, então este povo também, eles tiveram a oportunidade de, quando o povo de Israel saiu do Egito, de caminhar com eles. Mas diz a palavra de Deus que houve uma consequência terrível pelo fato do povo de Deus ter se misturado com esse povo, porque eles começaram a murmurar no meio do povo de Deus. Impressionante, foi justamente essa murmuração, esse populacho, essa crise mista no meio do povo de Deus, que transformou o povo de Deus em pessoas carnais. Você sabe o que é uma pessoa carnal? É aquela pessoa que não está satisfeita com nada. É aquela pessoa que só vive para os prazeres mundanos. É aquele povo que está dentro da igreja. Muitas vezes a maioria dessas pessoas participam dos estudos, participam até da Santa Ceia, participam dos banquetes da igreja. São pessoas que estão no meio do povo de Deus, falam como crente, até se vestem como crente, como povo de Deus, mas no fundo do coração, o seu coração não está em Deus, o seu coração ainda está no Egito, não é verdade? Aquele povo que Deus tinha libertado, Deus tinha tirado eles da escravidão. Deus tinha dito: olha, vocês são meu povo, um povo escolhido. Era uma nação de sacerdotes. Pedro fala que nós também somos um povo santo, separado, propriedade exclusiva do nosso Deus, sacerdote real. Assim como Deus falou para Moisés: olha, tira o meu povo da escravidão, leva ele para o deserto, porque lá eu vou fazer uma grande festa. Você sabia que Deus prefere você estar no deserto do que você estar no mundo? Deus prefere que você esteja no deserto para fazer uma festa com você do que você estar no Egito, lá no mundo. Só que em meio a este povo, diz a palavra de Deus aqui em Números, no capítulo 14, no versículo 4, que havia um vulgo populacho que estava no meio do povo de Deus, e veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará de comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, e dos porros e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca, coisa nenhuma há senão maná diante dos nossos olhos. Olha só, esse povo aqui, que estava no meio do povo de Deus, começaram a influenciar de forma negativa, eles começaram a contaminar o povo de Deus. E quando o povo fica contaminado, então não tem, irmãos, você que está me ouvindo aí, nada que eles façam que vai agradar a Deus. Foi um populacho que começou entre essas pessoas que se misturaram no povo de Deus. É por isso que a palavra de Deus fala que não tem como ter comunhão entre as trevas e a luz. Não tem como ter comunhão entre o descrente e o crente. E aqui o povo de Deus tinha se aliado com essas pessoas. Agora, elas murmuravam dia e noite. Eu imagino que eles estavam dizendo o seguinte: ah, eu quero aquela carne boa, aquela carne assada. Podemos até imaginar nos nossos dias aquela pessoa que está sempre murmurando: ah, que saudade daquela vida que eu tinha do mundo, do passado, daquelas festanças.
E o povo de Deus aqui estava reclamando, porque Deus havia preparado um maná do céu, um pão todo especial para a sua caminhada. Segundo a palavra de Deus, Deus não permitiu nem que eles preparassem comida, porque Deus queria que eles se desligassem do Egito. Impressionante. Deus liberta uma nação do Egito, mas não consegue tirar o Egito do coração dessas pessoas. É aquele crente Raimundo, um pé na igreja e outro pé no mundo, não é verdade? E eles diziam: como eu me lembro daqueles peixes que nós comíamos de graça lá no Egito, aqueles pepinos, aquelas cebolas. Eles diziam, a gente era feliz e nós não sabíamos. Agora o que é que a gente tem para comer aqui? Aí alguém pode ter dito lá: olha, nós temos o maná do céu. Todo tempo Deus derramava. Imagina você, o milagre era todo dia. Quando eles saíam para fora das tendas, quando eles abriam as suas tendas para olhar, caía aquele maná que vinha do céu. Aquele maná que Deus mandava, aquele milagre. Mas sabe o que eles falaram? Nós estamos enjoados de comer esse maná. Maná com cabra no leite de café, maná com água no almoço, maná puro, sabe? Sopa de maná, omelete de maná, maná. Eu imagino que eles diziam: olha, nossos filhos devem estar amarelos de tanto comer maná. Mas eu fico imaginando Deus olhando para eles murmurar. A palavra de Deus diz que eles choraram diante da tenda de Moisés, pela cebola, pelo pepino. Tem pessoas que é assim. Deus, ele derrama as bênçãos, te tira do mundo, te dá uma coroa, te coloca como sacerdote real. Mas sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que estão ingratas. Tem muitas pessoas que começam a murmurar, quer voltar para o mundo. Agora, antes de você também condenar essas pessoas, vamos fazer uma meditaçãozinha sobre estas coisas que Deus, ele permitiu acontecer. A pergunta que eu quero fazer para você nessa tarde é o seguinte: será que também você não tem murmurado? Deus, ele te libertou dessa escravidão do pecado. Deus, ele colocou uma mesa farta. Jesus é o pão que desceu do céu. Será que nós não estamos, muitas das vezes, reclamando por aquilo que Deus tem nos dado? Deus tem nos dado trabalho, Deus tem nos dado pão, mas você está sempre pensando nas coisas que você tem perdido do mundo também, naquelas coisas que você saudosamente diz também deixou para trás. Porque a Bíblia, ela descreve esse maná todos os dias. Eles viam esse milagre acontecendo, aquela comida que contribuía para a saúde deles. Hoje também, o maná é a palavra de Deus. Jesus é esse maná que desceu do céu e se revelou para nós. Muitas igrejas também estão, muitas das vezes, cansadas desse pão vivo, de ver pessoas murmurando. Pessoas cansam de aprender também a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, assim como o povo do Egito também estão querendo a carne do mundo. Esta carne que não é mais do que a concupiscências para as coisas nocivas e pecaminosas. A palavra do Senhor diz que eles desprezaram a comida de Deus, desprezaram o maná de Deus. Em outras palavras, eles estavam desprezando a liberdade. Eles estavam querendo voltar novamente para aquele jugo de escravidão. Deus chamou eles para ser seus filhos, mas eles estavam querendo voltar a ser filhos do Egito, filhos do mundo. Mas a palavra de Deus, ela diz bem claro para mim e para você, não é verdade? Aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai também não vai estar nele. Então diz a palavra de Deus que como crianças eles vieram e choraram e berraram. Imagina você, 2 milhões de pessoas chorando, clamando por comida, por carne, pelas coisas velhas do Egito, pelas cebolas, pelo alho. Era demais para Moisés, você não acha? O que você está achando hoje? Quando você, da mesma forma,
muitas das vezes estavam murmurando. Qual é o resultado disso? O resultado disso é uma murmuração. E lá no versículo 4 diz: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelas comidas dos egípcios, pelo qual os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará a comer? Olha só, quem nos dará a comer? Se todo dia o Senhor dava o pão que descia para o céu. E a consequência, meus queridos, é a rebeldia pela murmuração. E por murmurar, duas coisas que impediram o povo de entrar na terra prometida foi a incredulidade e a murmuração. E diz a palavra de Deus aqui no texto, se você ler com calma, que Deus se irou com essa murmuração. E naquele dia mais de 23.000 almas foram ceifadas por murmurarem. Estavam murmurando. A rebeldia, a influência desse povo, ao qual o povo de Deus veio se entrelaçar, desencadeou uma grave crise de murmuração que contagiou todo o povo de Israel e atingiu todo mundo em cheio. Você está vendo? É aquilo que a palavra de Deus diz, que um pouco de fermento leveda toda a massa, porque as coisas carnais não podem ser misturadas com as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala muito bem disso quando ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, ele diz: ora, o homem natural, ele não entende, não aceita as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, o homem que come maná do céu, este discerne todas as coisas, mas por ele nada é discernido. O que nós aprendemos com isso? Primeira lição, é que no meio do povo de Deus, sempre vamos encontrar aquele povo que ainda está no Egito. Tem grande atração pelas coisas do mundo, ou seja, geograficamente saíram do Egito, mas o Egito ainda não saíram do coração dessas pessoas. O desejo, as aspirações são mundanas, não é verdade? Isto pode ser exemplificado pelos jovens, muitas das vezes na igreja. O coração, muitas das vezes, foram convertidos às coisas do mundo, foram atraídos pelo pecado e ainda não conseguem deixar esse pecado. Faz provisão para a sua carne. Em vez de andar no Espírito, muitas das vezes aqueles cristãos não têm aquele desejo de andar em santidade, tem saudade daquelas coisas velhas, não se regenerou ainda. Frequentemente, socialmente, frequenta a igreja, mas todavia sua alma não se inclina para as coisas de Deus. É aqueles cristãos que murmuram, não se dispõem para orar, reclamam do horário da pregação, quem sabe até ouvindo essa mensagem não conseguem chegar até o final dela, porque enjoa do pão do maná, não é verdade? Mas Jesus afirmou na sua palavra: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquelas pessoas que estavam no meio do povo de Deus não eram nascidos no Espírito, estavam nascidos na carne, porque aspiravam coisas da terra. Interessante que a nossa Canaã é a Canaã celestial, mas tem pessoas que vivem aqui neste mundo, que ainda não romperam com o Egito, que o seu prazer está em adquirir os seus bens aqui nessa terra. É errado você adquirir os bens aqui? Não. Mas a sua prosperidade não está aqui, porque aqui nós estamos de passagem. Nós somos passageiros nesse mundo. Não somos daqueles que retrocedem, influenciados por um misto de gente, de pessoas que não adoram a Deus, que não buscam a Deus, populachos que influenciam dentro da igreja. Tiago fala que são pessoas carnais, são pessoas que vivem pelas obras da carne. Lá na epístola de Judas diz que são pessoas que são levadas pelo vento, são nuvens vazias, são aquelas rochas submersas que se infiltram no meio do povo de Deus. Gostam de conferências, gostam de festas na igreja. Você já viu? Aí na igreja, aquela pessoa que gosta de eventos, mas não tem compromisso com a oração, não tem compromisso com a evangelização. São pessoas que se misturaram.
Mas a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 5,6, que um pouco de fermento leveda toda a massa. E ele diz mais ainda no capítulo 15, versículo 33, 1 Coríntios, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E eu pergunto para você, quantas famílias, por darem ouvido a esse tipo de pessoas, se desviaram da fé, aceitando aquelas sugestões de murmuração malignas, murmuram contra a liderança, incitam os membros aí contra a sua liderança, não caminham pela fé, mas caminham pelos desejos do Egito, pelos desejos da carne, da servidão. E essa influência tem contagiado muitas das vezes o povo de Deus, não é verdade? Então eu quero concluir falando que nós somos diferenciados, nós somos um povo separado, devemos estar vigilantes, porque o Senhor nos tirou deste mundo, o Senhor nos levou para cultuar, não apenas no deserto, mas nos santos dos santos. Deus, Ele quer nessa tarde nos levar para uma nova vida espiritual, de libertação das coisas do mundo. Deus não te chamou para viver na escravidão do pecado. Jesus, quando Ele estava entre nós, Ele contou aquela parábola, lá em Mateus capítulo 13, versículo 39, Ele comparou que o campo é o mundo, a boa semente é o reino dos céus, o joio são os filhos do maligno, que é aquele joio que está no meio do povo de Deus, que vem para querer tirar o povo de Deus, e o inimigo semeou e ainda está semeando hoje. Os filhos do maligno são o joio, o diabo, a ceifa e a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos do Senhor, que vai separar o verdadeiro povo de Deus daquele povo que murmura, daquele joio. Então eu quero dizer para você que Deus, Ele vai identificar o seu povo pela palavra, aquele povo que gosta de ouvir a palavra, aquele povo que frequenta os lugares espirituais, que o seu coração está longe das influências das coisas malignas. Não é assim com o populacho, com aquelas pessoas, aquele misto de pessoas, aqueles crentes que parecem ser crente, mas não é, estão envolvidos com as coisas do mundo, sonham com as coisas desta terra, o coração está cheio das coisas do Egito. Por quê? Porque ainda são controlados por Faraó, pelo inimigo. Então, no tempo da colheita, o Senhor dará ordem aos seus anjos. O próprio Jesus Cristo dirá e ordenará: vinde a mim, vós, servo bom e fiel. Sabe, nós precisamos deixar essas coisas para trás e saber que Deus, Ele tem o melhor para a sua vida, para a minha vida. Deus, Ele se agrada quando nós renunciamos, por amor dEle, as coisas que muitas das vezes nos parecia lícito, mas não convém. Então eu quero deixar para você nessa tarde essa palavra maravilhosa que Deus colocou no nosso coração, a perfeita vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, é nos tirar deste mundo. E não somos mais desse mundo. Agora a nossa pátria está no céu. Que nós possamos entender essas verdades. Porque Ele, o pão, Jesus, desceu do céu, o pão vivo, Emanuel, Deus conosco, nos resgatou da maldição, da escravidão do pecado. E Ele agora nos assentou com Ele nas regiões celestes. Colocou na sua mão toda a autoridade para que você possa governar neste mundo. Para que eu e você, como bons soldados de Cristo, possamos dominar esta terra, governar essa nação e dizer: o Brasil, esta nação, é do Senhor Jesus. Porque tão certo como vive o Senhor, que toda esta terra se encherá da glória de Deus. Amém? Que Deus possa te fortalecer, porque você não é deste mundo. A sua decisão agora é entrar no reino celestial, porque Jesus, Ele já preparou para nós uma mansão celestial, aonde as ruas são de ouro, o mar é de cristal, e nós somos um povo vitorioso,
a andar, a proclamar nesta terra, porque o Senhor breve voltará e aos seus anjos dará ordem para acolher este povo santo, que não se dobrou às coisas deste mundo, mas foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. Deus te abençoe nessa terra, Deus te abençoe, a sua casa, a sua família, e como bons soldados de Cristo, vamos aguardar o nosso general, porque a trombeta está para soar. Vigiemos nós então o toque da trombeta, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém.